Pingos escorriam de um teto úmido nas profundezas da masmorra. O corredor tinha formato de arco e era feito de pedras cinzentas, encaixadas umas nas outras. As pedras cobertas por pequenos musgos estavam sempre úmidas. O corredor era amplo, mas a iluminação era escassa, com apenas alguns focos de luz vindos de tochas presas às paredes. Na maior parte do tempo, a penumbra predominava. O cheiro era de bolor e urina. De ambos os lados estendiam-se celas com grossas barras de aço. Algumas estavam vazias, enquanto outras abrigavam pobres almas. 3 humanos magros, um drow e uma elfa, cada um em uma cela individual. Aquele local era conhecido. A prisão ficava no subterrâneo secreto, em um túnel que ligava o Salão da Justiça às masmorras sob o Castelo Never. Foi o próprio Lorde Protetor Dagut Neverember quem ordenou a restauração da passagem e a reativação das celas. Um grito de dor feminino irrompeu de uma sala no fim do corredor. O eco preencheu o espaço, reverberando pelas paredes úmidas. Alguns dos prisioneiros taparam os ouvidos. O som os fazia arrepiar. Talvez eles fossem os próximos. Não queriam lembrar desse sentimento de ansiedade. De costas para a entrada da cela aberta estava a General Sabine, acompanhada por 2 soldados de Mintarn. A general, de braços cruzados, mantinha-se afastada, observando enquanto os soldados golpeavam o rosto de uma elfa amarrada a uma cadeira. Posso ficar aqui dias, semanas. Só depende de você, disse Sabine com voz baixa e irônica. Você pode acabar com essa dor. A elfa ergueu o rosto. Sua boca estava inchada, com sangue escorrendo pelos cantos. O nariz levemente torto, provavelmente quebrado. Um dos olhos estava roxo, com pesadas olheiras. A luz da tocha iluminava metade de seu rosto, revelando traços que irritavam profundamente a general. Os traços de Cymril, líder dos filhos de Alagondar. Já disse que não sei nada sobre o herdeiro perdido, respondeu a elfa com voz rouca e pesada. A general se aproximou. Os soldados recuaram, enquanto Sabine enfiava a mão na blusa de Cymril, puxando um colar que estava escondido. Era um símbolo azul, com uma harpa desenhada. Ela arrancou o colar com força, rompendo a corrente. Com raiva, Sabine jogou o símbolo no chão e, em seguida, o esmagou com o pé, esfregando-o contra as pedras. Onde você e seu grupinho de merdinhas estão se reunindo? Fale, em que buraco vocês estão se escondendo? A elfa abaixou o rosto e permaneceu em silêncio. Cuspiu uma saliva tingida de sangue no chão de pedra. Seu grupo já está desestabilizado, sabia? Continuou Sabine, sorrindo com satisfação. Todos pensam que você era uma agente dupla, trabalhando para nós enquanto colhia informações. Você ficará esquecida aqui. Ninguém virá buscá-la. Nenhuma resposta veio. Apenas uma lágrima escorreu pelas bochechas inchadas e sujas da elfa. Bom, quem sabe mais um dia sem comer, vivendo no meio da sujeira, não faça você recuperar a memória, disse Sabine, fazendo um aceno para os soldados. Eles desamarraram Cymril da cadeira e a jogaram no chão. Sem forças, a elfa mal conseguiu se mover. Os soldados deixaram a sala e Cymril viu Sabine trancar o portão de barras de ferro. Deitada no chão, ela se esforçou para alcançar o medalhão com o símbolo arpista. Seus dedos finalmente o envolveram e ela o apertou com força contra o peito, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto, sujando as pedras frias. Sua respiração aquecia o chão sob ela. Como um mantra, Cymril começou a murmurar algumas palavras, repetindo-as em voz baixa. Para quem ouvisse, poderia soar como uma oração. Para que a liberdade floresça, devemos achar o equilíbrio. O orgulho nunca nos governa. Oponho-me à tirania e ao mal, protejo os oprimidos e mantenho a paz e a liberdade. Ela tentou continuar, mas sua voz foi ficando mais fraca até que finalmente cessou. Cymril desmaiou. Tudo se tornou escuridão. A noite estava tranquila. Elandra estava ansiosa quando se deitou. Por alguns minutos, ela ficou contemplando o teto do quarto enquanto revivia os acontecimentos do dia. Era tudo uma grande loucura. A vida pacata em Phandalin parecia muito distante. Ela se sentia viva. Para sua surpresa, o sono começou a chegar depressa. Talvez pela combinação do cansaço das batalhas com o fato de estar deitada em uma das melhores camas que já tivera a oportunidade de relaxar o corpo. Ótimos lençóis de seda, um colchão que parecia abraçá-la e um travesseiro de penas de ganso que massageava sua nuca. Ela se aninhou e virou de lado, agora contemplando a parede, sua mente longe.
Após a reunião com Neverember na noite anterior, o grupo foi escoltado por uma camareira até o quarto de banho. Elandra tomou um delicioso e demorado banho em uma banheira de água quente reservada para ela, enquanto outra era preparada para Lynene. O jantar também tinha sido delicioso. Uma sopa de frutos do mar, composta por bacalhau, mariscos e mexilhões, cozidos em um caldo leve de peixe e tomate. Um maravilhoso suco de frutas, refrescante, misturando mangas e abacaxis. E claro, o item principal, segundo Thardek, o famoso hidromel de Portilast, uma bebida doce e fermentada, feita com mel silvestre da região norte da Costa da Espada. Gostosa, mas muito forte para o gosto de Elandra. Lynene e Nathan, no entanto, pareceram apreciar. Uma ótima noite, por incrível que pareça, pensou ela antes de adormecer. A madrugada passou rápido, e logo cedo Lynene foi até Elandra para acordá-la. Vamos, menina, temos que acordar. Deixei você dormir um pouco mais do que deveria, disse Lynene, enquanto já arrumava seus cabelos ondulados diante de um pequeno espelho na penteadeira. Elandra se espreguiçou na cama como um gato e soltou um longo bocejo. Que preguiça eu estou, Lynene! Respondeu com a voz mole, esfregando os olhos. Pois levante-se e se apronte. Fui informada de que Thardek e Nathan já estão nos esperando para o desjejum. Mais comida? Sorriu Elandra. Então realmente não posso ficar mais na cama, Lynene. As duas, rindo, começaram a se aprontar. E não podemos esquecer que, antes de irmos para Black Lake, temos que escrever uma carta para sua mãe, explicando que vamos demorar mais tempo do que planejávamos em Neverwinter. Elandra gelou por dentro. Sua mãe. Meu Deus. Ela deveria estar preocupada, mas Elandra não poderia dizer que estava em Neverwinter. Teria que continuar sua mentirinha. Talvez escrever e dizer que ficaria alguns dias na casa da tia Dabra. Claro, Lynene, respondeu ela, enfim, com um sorrisinho amarelo. Podemos escrever a carta. É muito importante. Lynene cerrou os olhos, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, ouviram uma batida na porta de madeira do quarto. As senhoritas estão prontas? A voz era provavelmente de uma camareira tentando apressá-las. Claro, claro, já estamos indo, respondeu Lynene, já abrindo a porta. Na sala de jantar, a luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas altas, lançando tons dourados sobre a mesa onde Nathan e Thardek já estavam à vontade, servindo-se de um pão de cevada que parecia recém-saído do forno. A crosta dourada era delicadamente macia, e o aroma quente de grãos assados misturava-se ao frescor do suco servido em jarros de cristal, o mesmo da noite anterior. Na mesa, um pequeno pote de geleia de amora brilhava sob a luz, algo que Elandra notou imediatamente com um leve sorriso. Ela adorava aquilo. O ambiente tranquilo e aconchegante foi, no entanto, abruptamente interrompido por um estrondo. A porta da sala abriu-se com força, e uma figura esguia e marcante atravessou o portal. Era uma meio-elfa, com uma presença que preenchia o espaço ao seu redor. Seus cabelos morenos caíam em ondas soltas sobre os ombros. O corpo magro, mas firme, exalava a força de alguém acostumado a combates. Ela usava uma armadura de couro ajustada, escura, marcada por cicatrizes do tempo, e uma capa de tom vermelho queimado que balançava levemente com seus passos rápidos. À cintura, uma espada longa descansava em uma bainha de couro. O cabo, adornado com detalhes prateados e pedras escuras, parecia tanto uma obra de arte quanto uma arma letal. Atrás dela, um jovem soldado, vestindo um uniforme simples, mas bem polido, acompanhava com passos apressados e nervosos. A meio-elfa ria enquanto entrava, aparentemente tão absorta na conversa que mal notou a presença dos outros na sala. Bem feito para eles, disse ela ao soldado com uma risada despreocupada. Ninguém mandou ir lá tentar abrir os portões. Esses caras estão ficando loucos. Mas, ao levantar o olhar, ela parou de repente. A mesa, que costumava estar vazia a essa hora da manhã, agora estava ocupada por 4 pessoas desconhecidas. Seus olhos de um verde penetrante passaram rapidamente por cada um deles. Primeiro, ela franziu a testa, depois lançou um olhar questionador ao soldado, que parecia encolher diante dela. "E eu posso saber quem são vocês?" perguntou ela, com um tom afiado e direto, cruzando os braços. Antes que qualquer um pudesse responder, o soldado ao lado dela se apressou em intervir. "São convidados do Sr. Neverember", disse ele, com a voz hesitante. "Era isso que eu estava tentando te contar.
Ela bufou e revirou os olhos dramaticamente. Os soldados de Minturn realmente são uns idiotas, murmurou ela, sarcástica, fazendo o jovem soldado dar um sorriso amarelo antes de desviar o olhar para o chão. Como se ignorasse os ocupantes da mesa, voltou-se para o soldado e perguntou em um tom mais baixo, mas ainda claramente audível: "O que eles fazem aqui?" "Eles vão ao distrito de Black Lake junto com você, minha senhora", respondeu o soldado, tentando parecer mais confiante. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dela, seguido por um sorriso irônico. "Então quer dizer que Neverember resolveu contratar mais gente para caçar o herdeirozinho misterioso?" A voz dela transbordava escárnio. Ele está realmente começando a parecer desesperado. Ela soltou uma gargalhada alta que ecoou pelo salão, enquanto avançava alguns passos para mais perto da mesa. Os 4 ocupantes trocaram olhares, desconcertados, mas mantiveram a calma. Finalmente, a meio-elfa respirou fundo e voltou sua atenção ao grupo. "Desculpem minha grosseria. Não esperava encontrar convidados", disse ela, suavizando ligeiramente o tom, embora ainda carregasse um resquício de arrogância. Ela lançou outro olhar rápido ao soldado antes de se virar completamente para os aventureiros. "Meu nome é Seldra. Seldra Tilmarandi", completou, sentando-se ao lado de Nathan com um gesto casual. "Também trabalho para Lord Neverember. Estou em Neverwinter há alguns meses." Os membros do grupo se apresentaram, cada um contando um pouco sobre si, seus nomes, de onde vinham e o que os havia levado até ali. A conversa fluiu até que começaram a narrar os eventos mais recentes, a fatídica luta contra o dragão e o confronto com as criaturas nos esgotos. Seldra ouviu cada detalhe com um brilho curioso nos olhos, inclinando-se levemente para frente à medida que mencionavam o herdeiro perdido, sua forma de lutar e a misteriosa coroa que ele portava. Quando terminaram, Seldra cruzou os braços e, com um sorriso que misturava aprovação e urgência, levantou-se de sua cadeira. "Bom, meus amigos, foi um ótimo café da manhã, mas precisamos partir. Vamos juntos ao distrito de Black Lake." Ela fez uma pausa, olhando pela janela. "Fiquei tão entretida com a conversa que perdi a noção do tempo. Não temos mais um minuto a perder." Ela virou-se novamente para o grupo. "Os soldados já prepararam uma carruagem. Vamos cruzar a ponte Wyvern ao lado e seremos deixados no meio do bairro. Preparem-se e fiquem atentos. Lá, as forças de Neverember não estarão presentes." Com essas palavras, Seldra ajeitou a capa sobre os ombros, deixando claro que a missão começava agora. As rodas da carroça rangeram ao tocar as ruas de paralelepípedos irregulares, e o som ecoou entre os becos apertados como se a própria cidade sussurrasse histórias de tempos antigos. As ruas de Black Lake pareciam guardar uma energia própria, algo denso e misterioso, como uma canção tocada em tom menor. As construções, em sua maioria, eram de madeira escura e pedra, com telhados inclinados que quase se tocavam nos becos mais estreitos. Muitas das fachadas carregavam marcas de reformas apressadas, placas de madeira reforçando paredes antigas e rachaduras que serpenteavam como cicatrizes ao longo das estruturas. O contraste era evidente. A brisa da manhã carregava consigo o cheiro agridoce de madeira queimada e fuligem. As mansões dos antigos nobres de Neverwinter ainda estavam de pé, seus muros altos e arquiteturas outrora gloriosas, marcados por cicatrizes de incêndios e abandono. Algumas janelas estavam lacradas com tábuas, outras tinham os vidros quebrados, reflexos de um passado de riqueza agora destroçado. Não havia os sons vibrantes dos martelos e serras, como no enclave do protetor. Os esforços de reconstrução pareciam ter sido abandonados ou nunca começados. Pelas ruas desertas, poucas figuras caminhavam, dobradas sob o peso de sacos de entulho ou carregando tábuas improvisadas para reforçar precárias habitações. Não havia barracas de vendedores nem mercados ruidosos, apenas um ou outro homem empurrando carroças com ferramentas ou suprimentos escassos. Elandra olhou pelas laterais da carroça, o senho franzido ao notar os grafites que marcavam algumas paredes descascadas. "Fora Neverember" e "Morte ao Usurpador" estavam rabiscados com tinta preta e vermelha, suas palavras gritantes destacando-se contra o cinza das pedras. Algumas pichações eram ainda mais obscuras, símbolos intrincados que pareciam desenhos de demônios ou runas sombrias, seus traços irregulares e inquietantes. Thardek,
Parou de repente ao observar um dos símbolos gravados na parede. Ele franziu o senho, coçou a barba ruiva com dedos calosos e resmungou algo para si mesmo antes de olhar para Elandra. São símbolos dos Ashmadai, disse ele, apontando com o queixo para o grafite na parede. Fanáticos que servem Asmodeus, o senhor dos nove infernos. Pelo jeito, eles já estiveram aqui ou até têm algum esconderijo nesta área. A voz do anão era grave, ao perceber a expressão de desconforto de Elandra. Não se preocupe, criança. Eles não ligariam para nós, e nós não temos interesse em nos meter com eles agora. Não tema. Elandra assentiu, mas não conseguiu evitar um calafrio que percorreu sua espinha. Os olhos dela voltaram para as ruas, cada sombra e cada esquina, parecendo esconder segredos que preferiam não ser revelados. A carroça continuou seu caminho. O som da água chegou primeiro, suave como um murmúrio distante, até que o lago em si começou a aparecer entre os prédios. O cheiro da fuligem deu lugar a algo mais pungente, um odor de águas paradas e lodo. Quando finalmente chegaram ao lago, Elandra prendeu a respiração por um instante, surpresa com o que via. O Lago Negro era vasto, suas águas escuras refletindo o céu matutino em uma tonalidade cinza opaca. A superfície parecia imóvel, mas pequenos redemoinhos formavam-se aqui e ali, como se algo sob as águas estivesse constantemente se mexendo. Às margens, as ruínas de antigas docas se projetavam na água, seus pilares de madeira apodrecida cobertos de musgo e líquen. Algumas embarcações abandonadas balançavam lentamente, em silêncio, como espectros de um tempo perdido. Elandra inclinou-se levemente para a frente, observando os detalhes ao redor. A vegetação rasteira que crescia ao redor do lago parecia doentia, de um verde pálido que parecia resistir ao ambiente hostil. Do outro lado do lago, ela podia ver o contorno de uma antiga mansão, suas paredes negras refletindo a luz do dia como um monólito sinistro. É maior do que eu imaginei, comentou Elandra, quebrando o silêncio. E muito mais perigoso do que parece. Respondeu Nathan. Histórias antigas dizem que o Lago Negro nunca foi um lugar comum. Dizem que há algo nas profundezas, algo que vigia. Thardek riu secamente, cruzando os braços. Histórias para assustar crianças. Vamos logo. Temos trabalho a fazer. A carroça retomou seu caminho, seguindo pelas margens do lago, enquanto Elandra olhava para trás uma última vez, sentindo um desconforto persistente. Seldra gritou para o cocheiro parar a carroça a alguns metros das margens do Lago Negro. O veículo desacelerou com um rangido metálico e todos desceram, suas botas afundando levemente na terra úmida e salpicada de musgo. Seldra observou o grupo por um momento. Havia algo na postura dela, uma mistura de determinação e urgência. Ela estalou a língua, parecendo escolher com cuidado suas palavras antes de finalmente romper o silêncio. Vocês devem começar por aqui. Mais especificamente na Casa das Mil Faces, disse ela, apontando com a cabeça para o leste, onde uma trilha se perdia entre as construções decadentes do bairro. É uma taverna conhecida por atrair todos os tipos de gente e rumores. Se o suposto herdeiro está mesmo em Black Lake, alguém lá deve saber algo. Elandra franziu a testa. Você não vem com a gente? Perguntou, sua voz carregando um tom de dúvida. Seldra balançou a cabeça lentamente, um leve sorriso curvando seus lábios. Infelizmente, não. Tenho outras obrigações. Lord Neverember me confiou uma tarefa especial que não posso adiar. A palavra especial foi pronunciada com um tom quase enigmático, como se fosse uma desculpa deliberada para não compartilhar mais detalhes. Thardek bufou, ajustando seu martelo nas costas. Especial, hein? Parece conveniente. Você não está errado, anão, respondeu Seldra, um brilho de humor cruzando seus olhos. Mas não pense que estou me esquivando de algo. Apenas confiem em mim. O que estou fazendo é importante para Neverwinter. Nathan, que permanecia em silêncio até então, deu um passo à frente, olhando diretamente para Seldra. E qual é a sua opinião sobre o tal herdeiro perdido? Você acredita que ele é real? A pergunta pairou no ar, e por um momento, Seldra ficou em silêncio. O grupo observava atentamente enquanto ela inclinava levemente a cabeça, como se estivesse ponderando até onde deveria ir em sua resposta. Gostaria que fosse real, disse ela finalmente, sua voz baixa e carregada de sinceridade. Não me levem a mal. Minha relação com Neverember é puramente profissional. Ele paga bem e eu cumpro o meu trabalho. Mas, às vezes ele me irrita. Sua visão de Neverwinter pode ser limitada. Sua mão é pesada demais.
Elandra arqueou uma sobrancelha. Então você acha que um verdadeiro herdeiro poderia mudar isso? Seldra suspirou, olhando para o Lago Negro como se procurasse algo na superfície calma e turva. Talvez. Um herdeiro legítimo de Alagondar, se for verdadeiro, seria uma figura capaz de unir as pessoas. Alguém que representasse mais do que um líder imposto. Nunca sabemos. Talvez algo mudasse para melhor. Quem sabe? Tardek cruzou os braços, estreitando os olhos para ela. Você não parece muito leal ao seu empregador, mercenária. Seldra virou-se para ele, a expressão endurecendo um pouco. Cuidado com suas palavras, anão. Não confundam minhas opiniões com traição. Eu faço meu trabalho, e faço bem. Mas nunca confunda pragmatismo com lealdade cega. Nathan levantou as mãos, como quem tenta apaziguar a tensão crescente. Essa é uma conversa entre nós. O que eu penso sobre o herdeiro perdido não é da conta de Neverember, e acho que ele não ficaria muito feliz em saber disso. Então, guardem essa informação para vocês. Elandra assentiu lentamente, trocando um olhar breve com Nathan e Tardek. O silêncio que se seguiu parecia um pacto não verbal entre eles. Seldra ajustou o capuz da capa e se dirigiu de volta à carruagem com passos firmes, enquanto o veículo começava a se mover. De dentro da carruagem, Seldra lançou-lhes um último olhar, suas palavras soando mais suaves, quase um aviso. Lembrem-se, o que discutimos aqui fica entre nós. Boa sorte. A carruagem seguiu seu caminho pelas ruas vazias e melancólicas de Black Lake, desaparecendo aos poucos entre os prédios antigos. O eco do trote dos cavalos logo foi engolido pela quietude pesada do distrito. O grupo permaneceu imóvel por alguns instantes, observando a carruagem até ela desaparecer completamente. O silêncio entre eles era denso, mas carregado de significado, como se nenhum deles quisesse ser o primeiro a falar. Então, é só nós agora, hein? Murmurou Nathan, quebrando o silêncio, enquanto ajeitava a espada em suas costas. Linene, que estava calada até então, olhando em volta com cuidado para ver se estavam sendo observados, finalmente disse: Bem, se isso for um jogo, nós já entramos. Agora é hora de descobrir as regras. Vamos encontrar essa taverna e ver o que conseguimos. Elandra caminhava pelas ruas de Black Lake com o grupo, seus passos cuidadosos, quase silenciosos, acompanhados pela vigilância constante. A tensão no ar era palpável, e ela sentia o peso da desconfiança que se espalhava pelas sombras das casas ao seu redor. As pessoas, quando notavam o grupo, rapidamente se afastavam, desaparecendo para dentro de suas casas, como se quisessem evitar qualquer tipo de confronto. Alguns espiavam pelas janelas, mas ao perceberem os estranhos, fechavam as cortinas com rapidez, como se temessem a simples presença dos aventureiros. Elandra sentia os olhares, pesados e carregados de desconfiança, como um peso sobre seus ombros. Cada passo era dado com cautela, cada esquina poderia esconder uma ameaça, e o silêncio das ruas apenas aumentava a sensação de que estavam sendo observados. Black Lake parecia uma cidade esquecida, onde a vida ainda resistia, mas com uma tensão constante, como se algo estivesse prestes a acontecer. Após alguns minutos de caminhada, o grupo finalmente chegou à Casa das Mil Faces. Elandra ficou momentaneamente hipnotizada pela visão. O prédio brilhava sob a luz suave da manhã, como um oásis no meio daquela parte escura da cidade. A taverna parecia irradiar calor, luz e uma sensação de acolhimento, como se fosse um refúgio em meio ao caos. Ela sentiu uma onda de curiosidade tomando conta de si, seu sorriso natural surgindo ao ver a beleza peculiar do lugar. Ao se aproximar mais, Elandra franziu o senho, surpresa. As janelas da taverna estavam repletas de figuras, mas não eram pessoas, como ela imaginara. Eram manequins vestindo trajes vibrantes e elegantes, com os braços estendidos, como se estivessem convidando o grupo a entrar. Ela parou por um momento, encantada, os olhos brilhando com a ideia de como aquilo parecia uma peça de teatro ou um sonho excêntrico. A luz que emanava de dentro fazia os manequins parecerem quase vivos, criando sombras que se moviam nas paredes e no chão. Elandra estava encantada, e sua mente já começava a imaginar o que poderia estar por trás daqueles braços estendidos e dos trajes coloridos. O que seria aquela Casa das Mil Faces? Quem estaria lá? Sua curiosidade era tanta que quase não percebeu que o grupo já estava pronto para entrar. A entrada levava a uma recepção sombria, iluminada por candelabros de ferro forjado, cujas velas ardiam com uma luz suave e tremulante.
O ambiente exalava o cheiro adocicado do envelhecimento da madeira e do perfume de ervas secas que pendiam das paredes, presas a cordas finas e delicadas, como se estivessem ali por gerações. À esquerda, uma escada em espiral se ergueu, levando a um segundo andar, onde uma série de quartos ficavam escondidos nas sombras. O piso de madeira rangia levemente sob os passos, mas nada era perturbador. Era uma sensação reconfortante, como se cada tábua tivesse uma história para contar. O mobiliário da taverna era antiquado, com cadeiras e mesas de madeira escura, detalhadas com padrões intricados e delicados que pareciam se distorcer. No centro da sala comum, uma lareira imponente dominava a parede sul, a dança das chamas refletindo-se nas superfícies espelhadas que decoravam o ambiente. Esses espelhos, agora empoeirados e levemente embaçados pelo tempo, haviam sido peças centrais de uma época mais sofisticada, quando a taverna era o ponto de encontro das figuras mais influentes da cidade. A seção sudeste da sala era ocupada por manequins elegantemente vestidos, com roupas de tecidos ricos, agora um pouco desbotadas e amareladas. Cada vestimenta parecia carregar consigo a memória de um baile perdido ou de um evento nobre esquecido. O couro de alguns manequins já se desintegrava, revelando o desgaste do tempo, mas a sensação de grandeza do lugar ainda persistia. Por trás do balcão Therese, uma eladrin de beleza etérea e olhos de um verde profundo, observava os visitantes com um olhar sereno, o semblante imperturbável. Seu cabelo prateado, longo e fluido, parecia se mover como se tivesse vida própria, e suas roupas de tonalidades suaves combinavam com sua presença tranquila, quase mística. Ao lado dela, Thoram, o meio-elfo de cabelos castanho escuros e olhos penetrantes, era o completo oposto. Ele se movia com energia, gesticulando amplamente enquanto falava, sempre com um sorriso maroto no rosto. Seu bar estava repleto de garrafas de bebidas raras e frascos que emitiam vapores misteriosos, indicando que ele tinha um gosto único para experimentações alcoólicas. Sua presença era envolvente, como se cada história que contava fosse um convite para os clientes se perderem em suas palavras. Enquanto o grupo de aventureiros adentrava, Therese os saudou com um leve aceno, seu olhar atento a cada movimento deles, mas sem pressa de fazer perguntas. Thoram, por outro lado, não perdeu tempo e se aproximou com um sorriso largo. "Ah, novos rostos!" exclamou ele, gesticulando para uma das mesas vazias perto do fogo. "Venham, venham, tragam suas histórias. Aqui os bebês choram e os dragões dançam." Ele riu de sua própria piada, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Elandra, olhando ao redor com olhos curiosos, se aproximou cautelosamente, mas um sorriso surgiu em seu rosto. "Um lugar interessante, cheio de história", disse ela, quase um sussurro, enquanto examinava os espelhos e os manequins antigos. "Interessante, sim", respondeu Linene, que estava mais atenta à movimentação do bar. Ela se aproximou de Therese e perguntou com um sorriso educado. "Diga-me, o que traz tantos manequins a um lugar como esse?" Therese respondeu com sua voz suave, ainda mantendo o semblante calmo e tranquilo. "Cada peça tem uma história, 1000 histórias, na verdade. Os manequins guardam as roupas dos dias de ouro desta taverna. Agora, estão aqui para preservar o que foi." Ela fez uma pausa e olhou para a lareira, seu olhar distante. "Não é todo dia que se tem o privilégio de tocar o passado, mas alguns podem tentar." Nathan, que estava mais interessado nas bebidas, aproximou-se de Thoram e levantou uma das garrafas mais exóticas atrás do bar. "O que temos de bom por aqui?" perguntou com um sorriso, já imaginando a resposta. Thoram olhou para ele, uma faísca de entusiasmo nos olhos. "Ah, temos de tudo!" exclamou. "Aqui temos um licor que pode fazer você ver estrelas, ou talvez dragões, ou até mesmo o futuro. Depende do seu ânimo." Ele deu uma piscadela e começou a despejar um líquido âmbar em um copo, que brilhou como se tivesse vida própria. "E se você está procurando por algo mais exótico, temos um vinho Eladrin, que foi envelhecido em barris de cedro encantados. Não se diga que eu não avisei, esse vinho pode te fazer dançar com o vento." Linene, sorrindo para o entusiasmo de Thoram, olhou para Elandra e em voz baixa perguntou. "Então, o que acham? Devemos investigar ou só beber até esquecer o que viemos fazer?" Elandra deu um rápido gole na bebida, inclinando a cabeça para trás como se fosse um shot. O sabor era intenso e levemente doce, mas foi o que aconteceu em seguida que realmente a surpreendeu. Pequenas luzes começaram a dançar em sua visão.
até que o teto da taverna se dissolveu, transformando-se em um vasto céu noturno repleto de estrelas. Constelações brilhavam com um brilho mágico, enquanto planetas giravam lentamente, e até mesmo uma estrela cadente cruzou o firmamento improvisado. Uau! Elandra sussurrou, maravilhada, sua expressão de fascínio arrancando risadas do restante do grupo. Parece que alguém foi pega pela magia, brincou Nathan, rindo enquanto Thardek, sem pestanejar, puxava um copo para si. O anão deu um gole vigoroso e, em questão de segundos, começou a encarar os manequins decorativos da taverna, que de repente ganharam vida. Eles deixaram de ser figuras rígidas de madeira e tecido e passaram a se mover graciosamente, como um casal humano dançando uma valsa romântica. Suas roupas brilhavam à luz das lanternas da taverna, e a música imaginária que parecia embalar os passos enchia Thardek de um sentimento melancólico e encantador. "Olha só isso!" exclamou o anão, apontando para os manequins animados, arrancando mais risos do grupo. Nathan segurou um copo, prestes a experimentar por si mesmo, mas antes que pudesse beber, Linene colocou a mão em seu braço e sorriu. "Ah, não. Você e eu precisamos cuidar das crianças", disse ela, em tom de brincadeira. O grupo caiu na gargalhada, e Nathan, balançando a cabeça com um sorriso, devolveu o copo à mesa. As bebidas não tinham efeitos mágicos reais, como Thoran havia exagerado em sua descrição no cardápio, mas os sabores únicos e os efeitos passageiros despertavam uma leveza no grupo. Por um momento, todos se deixaram levar pela diversão, esquecendo os perigos que os aguardavam lá fora. A taverna estava cheia de vida, uma mistura fascinante de criaturas que pareciam coexistir em uma trégua silenciosa. Havia anões ruidosos, meio-elfos conversando animadamente, halflings que mal eram notados enquanto corriam entre as mesas, e até mesmo orques robustos sentados em um canto, jogando cartas e rindo com vozes graves. Thardek jurou ter visto um drow encapuzado, usando uma capa verde lindamente ornamentada, mas quando olhou de novo, a figura havia desaparecido na multidão. O local exalava um ar de neutralidade, como se fosse um santuário onde todos eram bem-vindos, contanto que deixassem suas brigas e inimizades do lado de fora. Cada um na sua mesa, cada um com sua história, mas todos compartilhando um raro momento de tranquilidade. Foi o que o grupo fez. Permaneceu ali por um tempo, 1 hora, talvez 2, ou seriam 4. De repente, Nathan olhou pela janela e viu o céu escuro lá fora. A noite já havia caído. "Espera aí", murmurou ele, franzindo a testa. "Como já é noite?" O sentimento de confusão era compartilhado por todos quando perceberam que, embora parecesse que haviam passado apenas 1 hora, pelo menos 6 haviam se esvaído. Nathan se levantou, caminhando até a porta para conferir, e logo voltou à mesa, a expressão preocupada. "Precisamos ir. Estamos muito atrasados." "Aqui é assim mesmo, querido", disse uma senhora humana de cabelos prateados que passava entre as mesas com uma taça de vinho em mãos. Ela parecia ter cerca de 70 anos, mas ainda caminhava com graça. "O tempo aqui passa mais rápido, ou pelo menos dá essa impressão. Não é muita vantagem para mim", continuou ela, sorrindo com ironia. "Gostaria que passasse mais devagar." O grupo riu da simplicidade de suas palavras, mas a preocupação logo voltou. "Certo, precisamos nos concentrar." "Gozat", disse Thardek, empurrando a bebida para longe. Nathan acenou para Thoran, que surgiu rapidamente com seu sorriso de sempre. "Pois não, meus amigos. Desejam algo para comer agora? Tenho coisas incríveis." "Não, obrigado", respondeu Nathan direto. "Precisamos de informações. Filhos de Alagondar, o herdeiro perdido. O que sabe sobre isso?" Thoran estreitou os olhos por um momento, como se ponderasse profundamente. Então respirou fundo, puxou um pequeno frasco preso ao cinto, tomou um shot e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, suas íris estavam prateadas, brilhando de maneira sobrenatural. Os aventureiros recuaram involuntariamente em suas cadeiras. Nathan, instintivamente, pousou a mão no cabo da espada sob a mesa. Por alguns segundos, Thoran encarou cada um deles, como se enxergasse além de suas peles e almas. Quando finalmente piscou, seus olhos voltaram ao normal, e ele soltou uma gargalhada. "Acho que posso confiar em vocês", disse ele, com um tom descontraído, como se nada tivesse acontecido. Sem mais explicações, ele apontou para uma mesa no fundo do salão. Lá um halfling encapuzado estava sentado com 2 figuras altas, provavelmente humanos ou meio-elfos. "Aquele é Chari." Thoran piscou um olho e voltou para o bar, deixando o grupo se entreolhando. Nathan deu um leve aceno com a cabeça.
Vamos. O grupo confirmou e todos se levantaram, caminhando entre as mesas cheias em direção ao halfling misterioso. Ao se aproximarem um pouco mais da mesa, é possível escutar, em alto e bom tom, o que o halfling estava se vangloriando. Ele se gabava de conhecer pessoalmente o herdeiro e de ser um dos homens dele. O halfling apontava para um broche de ametista e dizia que era o símbolo do herdeiro. Ele, diferente dos outros clientes da taverna, parecia um pouco exaltado e aparentava estar caçando briga. Ei, calma lá, rapaz, disse Nathan, se aproximando. Você está bem? Estou ótimo. Quem são vocês? Disse Chari, medindo Nathan de cima a baixo. Ouvi você falar que é íntimo do herdeiro perdido. Acho que pode nos ajudar, continuou Nathan. O halfling olhou para as duas pessoas sentadas com ele à mesa e depois se voltou para Nathan e o grupo. Claro, sou um amigão do herdeiro de Neverwinter, muito próximo a ele. Mas por que a curiosidade de vocês? Thardek já tinha escutado esse nome antes. Rumores e histórias da cidade falavam sobre Chari, conhecido por sua reputação de trapaceiro notório, um trambiqueiro eloquente e sofisticado. Não dava para confiar totalmente em suas palavras, mas ele com certeza podia ter informações úteis. Thardek empurrou Nathan e tomou a frente na conversa. Somos amigos do grande herdeiro dos Alagondar também. Somos um grupo de grandes fãs. Soubemos do dragão no mercado, das batalhas, e queremos ajudar. Atrás de Thardek, o resto do grupo se entreolhou. Elandra quase soltou um sorriso, mas forçou-se a ficar séria e a balançar a cabeça em sinal positivo. Isso mesmo, disse ela. Somos grandes fãs do herdeiro, grande homem, apaixonante. Lenene entrou na onda e rapidamente complementou. Incrível o poder dele. Nossa, ele pode ser nosso salvador. Nathan apenas concordou. O halfling hesitou por um momento. E onde estão suas insígnias? Os soldados de Mintarn tomaram de nós e até nos bateram. Por sorte, conseguimos fugir antes de sermos levados presos. Não é mesmo, pessoal? Isso mesmo, respondeu o grupo em uníssono. O halfling ficou em silêncio, ponderando as informações por mais um momento. O que exatamente querem saber? Finalmente disse ele. Queremos saber o paradeiro dele. Dessa vez, Nathan se antecipou e respondeu. Vocês conhecem os Dead Rats de Neverwinter? Questionou o halfling. Nathan e Thardek estavam levemente familiarizados com esse nome. Os Dead Rats eram seres com um tipo bizarro de licantropia. Metade homem, metade rato. Uma gangue de rua que migrou de Luskan e, segundo diziam, estava escondida nos esgotos de Neverwinter. Mas que ligação o herdeiro perdido teria com os Dead Rats? Pensou Nathan. Conheço, sim, respondeu Nathan, tentando buscar mais respostas com o halfling. Mas o que isso tem a ver com o nosso incrível herdeiro? Pois bem, euzinho aqui fui quem negociou a aliança entre os filhos de Alagondar e os Dead Rats, disse ele, se dirigindo aos dois homens sentados com ele. Esses dois aqui não acreditam em mim, mas foi o próprio Arlon Bladeshaper, o novo líder dos filhos de Alagondar, que me pediu para intermediar essa negociação. Arlon, eu e o herdeiro somos 3 amigos, e vamos sim colocar quem tem direito no poder. Mas o que é você? Um membro desses Dead Rats? Perguntou Elandra. Que nojo. Claro que não. Os Dead Rats são apenas um meio para um fim, livrar-nos da tirania de Lorebember. Pensei que Cymril era líder dos filhos de Alagondar, anunciou Thardek com a voz grossa. Era, mas não é mais. Não acho que devemos falar sobre isso aqui. Tem questões pessoais ali, respondeu Chari, apontando o queixo para Thoran. Elandra deu um passo à frente. O que Thoran tem a ver com isso? Ela estava aparentemente curiosa sobre como a conversa estava se desenrolando. Ansiosa por respostas, não se controlou. Lenene fez um sinal com a mão, como se dissesse para ela ir mais devagar. Calma, calma. Chari fez um sinal para o grupo se aproximar, e eles obedeceram. O halfling abaixou a voz. Os irmãos ali, donos da taverna, Thoran e Dheri, são arpistas, assim como Cymril. Então, além de líder dos filhos de Alagondar, Cymril era uma harpista. Questionou Elandra baixinho, chegando mais próxima do halfling. Exatamente, mas, infelizmente, Cymril nos traiu. Ela estava trabalhando para Neverember. Foi um baque para todos nós, mas principalmente para Thoran. Eles eram meio apegados, sabe? Meio românticos um com o outro. Acho que namoradinhos, disse o halfling. Deve ser realmente difícil para ele. Uma traição dupla, retrucou Elandra. O grupo dos filhos de Alagondar se dividiu. Agora temos de um lado os Nashers, cujo líder é Arlon Bladeshaper, e do outro os Grey Cloaks, liderados por Madame Rosene, que assumiu a posição de Cymril.
O Halfling parou um tempo para pensar e, por fim, continuou. Estar contra Neverember já é um bom negócio, mas Cymril e Madame Rosane são fracas demais. Arlon tem a atitude de que precisamos, a de começar uma guerra contra a nova Neverwinter, contra o enclave do Protetor. E nada melhor que uma parceria com ratos mutantes, não é mesmo? Os arpistas deveriam estar do nosso lado, do lado do herdeiro perdido, da nossa causa. Não sei por que ainda não entraram totalmente de cabeça nessa história. Depois que Cymril nos traiu, eles sentiram o baque e parece que tiraram o corpo fora, o que não acho certo. Então o herdeiro está com os Dead Rats neste momento, disse Nathan, parecendo mais ansioso do que gostaria. Pelo menos até hoje de manhã estava. Talvez ainda esteja. Não sei, disse Chari. E como podemos encontrar nosso ídolo? Disse Linene, fazendo um gesto quase como se falasse de um anjo. O esconderijo principal da gangue está localizado na velha casa de barcos, próxima ao Lago Negro. Uma alçapão leva aos esgotos e o esconderijo está no final do túnel. Obrigado, meu amigo. Vamos tentar ir agora mesmo falar com o grande herdeiro. Vamos tentar ajudar a causa da melhor forma possível, disse Linene. O resto do grupo assentiu e se despediu do Halfling, que retomou suas conversas com os dois homens que estavam na mesa com ele. Agora, nosso time de aventureiros tinha informações valiosas e sabia exatamente onde procurar. Enquanto deixavam a taverna, a energia no ar parecia mudar, como se o mundo além da Casa das Mil Faces estivesse à espera, carregado de promessas e perigos.